O nosso tema de hoje tem por título Porque somos Adventistas. A mudança dos 7 pilares para as 28 crenças. Se eu te perguntar, meu querido irmão ou minha querida irmã, porque é que és adventista do sétimo dia, o que é que vais responder? O que é que nos caracteriza? Que doutrinas nos caracterizam de todas as outras religiões que existem atualmente? Porque é que nos chamamos adventistas do sétimo dia e o que é que vamos então responder? Certamente alguém já vos fez esta pergunta e alguns podem responder porque eu vou à igreja ao sábado ou porque eu guardo o sábado. Mas os judeus também guardam o sábado, meus irmãos. Outros dirão porque esperam a segunda vinda do Senhor Jesus. Mas outras religiões também esperam a segunda vinda do Senhor Jesus. Então o que é que nos caracteriza como adventistas do sétimo dia? Em que é que está fundada a nossa fé? No que é que nos diferenciamos das outras igrejas evangélicas? Qual a diferença? É isso que vamos estudar neste estudo. Como é que nasceu o movimento adventista? Como é que o Senhor inspirou a mensageira do Senhor? É isso que nós iremos hoje saber. Temos aqui neste slide vários dos fundadores do movimento adventista. Como adventistas do sétimo dia, deveríamos conhecer a maioria destes rostos, pois estas são as nossas origens, os nossos fundamentos da mensagem adventista. Mas se atualmente perguntarmos à maioria dos adventistas quem são estas personagens, eu arrisco-me a dizer que a grande maioria não conhece nem sabe identificar quase nenhum deles. Temos aqui Guilherme Miller, José Bates, Tiago White, John Andrews, Alonso Trevier Jones, Uriah Schmidt, Stephen Haskell, John Logborog e outros tantos. Aqui podemos ver vários pioneiros adventistas que com eles começou este grande movimento. Para irmos às nossas bases bíblicas, vamos então ao livro de Daniel, capítulo 12, e ao versículo 4 em diante. Se nos perguntam por que é que és adventista, então temos que ver 2 livros da Bíblia. Mas principalmente o livro que esteve selado. E esse livro é o livro de Daniel. Daniel 7, Daniel 8, Daniel 9, Daniel 10, Daniel 11 e Daniel 12. Foi através destes capítulos de Daniel terem sido descerrados ou abertos que nasceu o movimento adventista. Vamos ler então Daniel capítulo 12 e os versículos de 4 a 7. E tu, Daniel, encerra estas palavras e sela este livro até ao fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para a outra e o conhecimento se multiplicará. Então eu, Daniel, olhei e eis que estavam em pé outros 2. Um deste lado à beira do rio e o outro do outro lado à beira do rio. E ele disse ao homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio: Quando será o fim destas coisas? E ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, o qual levantou ao céu a sua mão direita e a sua mão esquerda, e jurou por aquele que vive eternamente que isso seria para um tempo, tempos e metade do tempo. E quando tiverem acabado de espalhar o poder do povo santo, todas estas coisas serão cumpridas. Está aqui explicação de como nós nascemos como povo adventista, entendendo o livro de Daniel. Vemos pelo versículo 4 que o livro de Daniel estava selado até ao fim do tempo. E quando é que começou o fim do tempo ou o tempo do fim? O facto do livro estar selado significa que ninguém o conseguia compreender, particularmente os capítulos 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Quem lesse estes capítulos antes do tempo do fim não os conseguia entender, porque eles estavam selados. Aqui a mensageira do Senhor, mais propriamente no livro de Atos dos Apóstolos e na página 301, e no 3º parágrafo, ela diz-nos o seguinte: No Apocalipse, todos os livros da Bíblia se encontram e se cumprem. Ali está o complemento do livro de Daniel. Um é uma profecia, o outro uma revelação. Aqui a mensageira do Senhor diz-nos que não era o livro de Apocalipse o que estava selado, porque se podia compreender o Apocalipse e o seu próprio nome, que significa revelação, por si só já é um livro revelado. E muitos dizem que não se pode compreender o livro do Apocalipse,
que não se podem compreender as profecias das bestas e outros aspectos. Mas aqui diz-nos que o livro que foi selado não é o Apocalipse, mas a porção da profecia de Daniel relativa aos últimos dias. O anjo ordenou: e tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro até ao fim do tempo. Daniel 12:4. Então esta porção, meus irmãos, não se conseguia entender. Nem mesmo o próprio profeta Daniel conseguiu entender. Se formos a Daniel capítulo 7, este capítulo fala-nos sobre as 4 bestas. E começamos com Babilónia, depois com Grécia, com a Medo-Pérsia e finalmente com Roma. E o profeta viu tudo isto, todas as visões acerca das bestas. E se formos ao versículo 9, é-nos dito como nós nascemos como movimento. Porque nós nascemos no contexto da profecia de Daniel. Vamos então a Daniel capítulo 7 e versículo 9. Aqui está a falar-nos do juízo investigativo e diz assim: e continuei olhando até que foram postos uns tronos e o ancião de dias se assentou. Quem é o ancião de dias? É Deus Pai. A sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a pura lã, e o seu trono era de chamas de fogo e as suas rodas de fogo ardente. E o versículo 10 diz-nos: um rio de fogo manava e saía diante dele. Milhares de milhares o serviam e milhões de milhões assistiam diante dele. Assentou-se o juízo e abriram-se os livros. A que se refere então esta profecia de Daniel capítulo 7 e versículos 9 e 10? Que o juízo investigativo começou em 1844. Esta é a profecia de Daniel 7. E se virmos Daniel 7 no contexto, veremos que nos está a falar também do chifre pequeno, dos 1260 anos de perseguição papal ao povo de Deus. A mulher e o dragão podemos encontrar em Apocalipse capítulo 12. Aqui poderemos ler como o dragão perseguiu a mulher, tal como nos diz em Gênesis capítulo 3, versículo 15, que é a profecia acerca da serpente. Mas Daniel capítulo 7 fala-nos deste movimento com as profecias. E Daniel 8 podemos ver o contínuo que é o paganismo. Podemos ver a profecia das 2300 tardes e manhãs em que o santuário seria purificado. Em Daniel 9 temos as 70 semanas. Vamos a Daniel capítulo 9 e versículo 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade para cessar a transgressão e para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia e para ungir o Santíssimo. Daniel 9 está a falar-nos acerca da profecia das 70 semanas e foi neste contexto que nasceu o movimento adventista. Em Daniel, capítulo 11, temos o rei do norte e o rei do sul, que estudámos já num estudo anterior. Em Daniel, capítulo 12, temos a profecia dos 1260 anos repetida. Temos a profecia dos 1290 anos e a profecia dos 1335 anos. E todo o adventista devia conhecer estes capítulos desde Daniel 7 até Daniel 12. Quantos de nós, quando somos questionados sobre como nasceu e por que razão nasceu o movimento adventista, nós sabemos explicar, por exemplo, a profecia dos 2300 anos? Então, por que é que nos chamamos adventistas? Dizemos apenas que aguardamos o sábado e aguardamos a segunda vinda de Jesus? Isso não é a única razão por que somos adventistas do sétimo dia. Porque várias outras pessoas também guardam o sábado e aguardam a segunda vinda de Cristo. Temos que saber as bases da nossa fé. Temos que, pela Bíblia, mostrar que o movimento adventista é um movimento profético e que foi predito pela profecia. A maioria dos profetas adventistas não sabem responder e justificar porque são adventistas. E isto é trágico, pois não estamos firmados na Bíblia. E quando vêm ventos de doutrina, e que no futuro esses ventos de doutrina se tornarão mais intensos, a grande maioria, infelizmente, vai ser varrida. E isso já estamos a ver até hoje, atualmente. Uma boa parte está dentro da corporação, mas não sabe exatamente no que crê. Confia cegamente nos líderes. Outros saem para o mundo e outros são enredados por ventos de doutrina que sopram tanto dentro da corporação adventista como de vários falsos grupos de sustento próprio.
existe na realidade uma falta de identidade com a verdadeira e pura mensagem adventista dada aos nossos pioneiros por Deus. Por exemplo, em espanhol existem vídeos de um padre chamado Luís Toro, que não é mais do que um demónio esse homem. Contudo, ele torce a Bíblia para a sua própria perdição e já enganou alguns adventistas, o que não deixa de ser uma autêntica vergonha para o professo povo de Deus. Se o povo de Deus conhecesse as Escrituras verdadeiramente, nunca seria enganado por um sacerdote católico. Isto é trágico, meus irmãos. Mas se esse tal sacerdote católico enfrentasse um verdadeiro adventista, ele não teria a mínima hipótese de o enganar. Pois um verdadeiro adventista sabe defender a sua doutrina, sabe defender o que crê e vive aquilo que crê. Um adventista genuíno sabe explicar Daniel do capítulo 7 até ao capítulo 12. Por isso somos adventistas do sétimo dia. Porque o livro de Daniel foi descerrado a partir de 1798, onde mais tarde nasceu o movimento adventista. Por isso nos chamamos de adventistas do sétimo dia, cumprindo a profecia também de Daniel, de Apocalipse, aliás, capítulo 14, com a mensagem dos 3 anjos. Esta é a mensagem que Deus nos deu para que possamos proclamar ao mundo. O que é que nos diz a mensagem do primeiro anjo? Todos nós que somos adventistas do sétimo dia deveríamos saber de memória. Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorei aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. A mensagem do segundo anjo que nos diz: caiu Babilónia. E a mensagem do terceiro anjo que nos diz: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também este deverá beber do vinho da ira de Deus. Em resumo, podemos estudar estes temas em grande amplitude e devemos estudar estes temas da profecia. Não nos serve de nada sermos adventistas e não conhecermos a profecia, a nossa história, de como nascemos como movimento. A mensagem de Apocalipse 14, a mensagem do terceiro anjo, o que é que nos diz? Se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus. Vamos ler esta passagem da Mensageiro do Senhor que se encontra no livro Testemunhos para Ministros, página 115 e no segundo parágrafo. Temos aqui a relação da mensagem do primeiro anjo com Daniel. Daniel ficou na sua sorte para dar seu testemunho, que foi selado até o tempo do fim, quando devia ser proclamada ao mundo a mensagem do primeiro anjo. Esses assuntos são de infinita importância nesses últimos dias, mas enquanto muitos serão purificados e embranquecidos e provados, os ímpios procederão impiamente e nenhum dos ímpios entenderá. Como isso é verdade, o pecado é a transgressão da lei de Deus. E esta definição de pecado podemos encontrá-la também em 1 de João, capítulo 3, versículos 4. E os que não aceitaram a luz com respeito à lei de Deus não compreenderam a proclamação da mensagem do primeiro anjo. Os que dizem que a lei foi cravada na cruz, eles não irão compreender a mensagem do primeiro anjo, nem do segundo e nem do terceiro. E os que pregam que não se pode guardar a lei de Deus também não vão poder compreender as mensagens dos 3 anjos. E se não vão compreender estas mensagens, estas 3 mensagens, tampouco vão poder dar estas mensagens. É precisamente isto que nos diz aqui a palavra inspirada. E os que não aceitarem a luz com relação à lei de Deus não compreenderão a proclamação da primeira, segunda e terceira mensagens angélicas. O livro de Daniel é descerrado na revelação a João e nos transporta para as últimas cenas da história da Terra. Por isso é muito importante compreendermos como nascemos, em que contexto nascemos como povo de Deus. O livro de Daniel é descerrado. Sabemos que o que foi selado são as últimas partes de Daniel, do capítulo 7 ao 12. Antes de ser descerrado, estes capítulos não se conseguiu entender. Os reformadores não puderam compreender estes capítulos porque ainda não tinha chegado o tempo para o livro ser descerrado. E vamos ver agora a data em que o livro foi descerrado. A serva do Senhor diz-nos o seguinte no livro O Grande Conflito, página 356 e no segundo parágrafo. Semelhante mensagem jamais foi apresentada nos séculos passados.
Paulo, como vimos, não a pregou. Indicar aos irmãos a vinda do Senhor num futuro então muito distante. Os reformadores não a proclamaram. Martinho Lutero admitiu o juízo para mais ou menos 300 anos no futuro, a partir do seu tempo. Desde 1798, porém, o livro de Daniel foi descerrado. Aumentou-se o conhecimento das profecias e muitos têm proclamado a mensagem solene do juízo próximo. Então temos aqui bem definido o ano em que o livro de Daniel foi descerrado, e foi precisamente a partir do ano de 1798. Então, a partir deste ano, começou a haver um entendimento sobre os capítulos que estavam selados. Este ano de 1798 foi um ano marcante. A profecia dos 1260 anos, que se iniciou no ano de 538, teve o seu término precisamente neste ano de 1798. Neste ano preciso, terminou a supremacia papal e a perseguição ao povo de Deus. Neste ano, o Papa é levado prisioneiro pelas tropas francesas de Napoleão e assim se cumpre a profecia de Apocalipse 13, que nos fala de uma ferida mortal na primeira besta deste capítulo. Também, a partir deste ano, se levanta a segunda besta de Apocalipse 13, que é a nação americana. Nesta altura começa a surgir uma nação que iria falar como um cordeiro, mas que no seu final falaria como um dragão. Sem sombra de dúvida que este ano de 1798 é um ano bem marcante a nível profético, e um dos pontos principais é que também o livro de Daniel seria descerrado, ou seja, que todos os filhos de Deus iriam compreendê-lo, mas não os ímpios. E vamos ver quem descerrou este livro de Daniel nos capítulos de 7 até 12. A perseguição da Igreja não continuou durante o período todo dos 1260 anos. Deus, em misericórdia para com o seu povo, abreviou o tempo de sua dolorosa prova. Se realmente quisermos entender a profecia, teremos que estudar este livro, O Grande Conflito. E quantos de nós já o leram e estudaram? Só através do estudo da Bíblia e dos livros do Espírito de Profecia, e também dos pioneiros adventistas, podemos saber distinguir entre a verdadeira profecia e a falsa profecia. E existem pregadores que citam a Bíblia e o Espírito de Profecia, mas fazem mal a aplicação deles. Por isso nós temos que estudar por nós mesmos e não ouvirmos apenas sermões. Se não estudarmos por nós mesmos, iremos ser enganados, meus irmãos. Os ventos de doutrina não têm parado de soprar no adventismo atual. São uns a marcar datas para a vinda de Cristo para 2031. São outros a colocar as trombetas no futuro. Outros a aplicar os tempos proféticos já cumpridos, como os 1260, 1290 e 1235 anos para o futuro e como sendo dias literais. Outros pregam que o Espírito Santo é o próprio Cristo, usando passagens fora do contexto tanto da Bíblia como do Espírito de Profecia e ocultando outras. E se nós não estudarmos por nós mesmos, meus irmãos, existirá um vento de doutrina que se irá adaptar a cada um de nós. Isto é muito sério. Por isso é de uma importância enorme estudarmos por nós mesmos a Palavra de Deus e entendermos todos os contextos da mesma, a fim de não sermos enganados nestes tempos finais. Um verdadeiro adventista do sétimo dia tem que conhecer a doutrina, tem que estudar por si mesmo e orar fervorosamente. A perseguição da Igreja não continuou durante o período todo dos 1260 anos. Deus, em misericórdia para com o seu povo, abreviou o tempo de sua dolorosa prova. Predizendo a grande tribulação a sobrevir à Igreja, disse o Salvador: se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Mateus capítulo 24, versículo 22. Pela influência da Reforma, a perseguição veio a termo antes de 1798. Apocalipse capítulo 11 fala-nos de duas testemunhas, o Antigo e o Novo Testamento. E aqui temos a França na profecia. Esta nação queimou a Bíblia, e quem tivesse a Bíblia nas suas mãos também seria queimado. E não tinham misericórdia. E isto aconteceu na França com a Revolução Francesa. Em Apocalipse 12 temos a mulher e o dragão,
Apocalipse 3, o surgimento do chifre pequeno e o surgimento dos Estados Unidos. E quando chegamos a Apocalipse 14, temos a mensagem dos 3 anjos. Tudo está conectado com a nossa mensagem. E nós, como povo dos últimos dias, nascemos neste contexto da profecia bíblica. Se desejamos saber sobre as profecias, temos que estudar os escritos da Mensageira do Senhor, principalmente o livro O Grande Conflito e o livro Primeiros Escritos. Mas existe também um livro que é fundamental que o estudemos a fundo, e ele é Daniel e Apocalipse, ou também chamado Pensamentos sobre Daniel e Apocalipse, ou As Profecias de Daniel e Apocalipse, do pastor Urias Schmidt. Vamos ver o que a serva do Senhor nos diz sobre este livro em Manuscritos Publicados, volume 1, com o título em inglês Manuscript Release, volume 1, página 60. Ellen White aqui diz-nos porque é tão importante estudarmos este livro sobre Daniel e Apocalipse do pastor Schmidt. Urias Schmidt foi um pioneiro adventista. Ele foi o editor da Review on the Herald. E se nós queremos compreender Daniel e Apocalipse, este livro ser-nos-á de muita ajuda. Porque existem muitas interpretações dentro do Adventismo que estão erradas em relação à profecia. Um prega e ensina uma coisa, outro prega e ensina outra coisa totalmente diferente. Recomendo-vos a todos, meus irmãos, a lerem este livro de Daniel e Apocalipse do pastor Urias Schmidt. Este livro está disponível nos aplicativos para telemóveis móveis, para telefones móveis, na aplicação dos escritos de Ellen White, e também o temos disponível em PDF para quem nos queira solicitar. A Mensageira do Senhor escreveu então o seguinte: considero que este livro, Pensamentos sobre Daniel e Apocalipse, deveria chegar a todo lado, tem o seu lugar e realizará uma boa e grande obra. Falando nos anos 90, dos anos 90 do século XIX, dos livros do pastor Schmidt, um dos líderes do nosso trabalho de colportagem perguntou à Sra. White: crê que sejam inspirados, não é? Indicativo de seu reconhecimento da loucura da pergunta, ela respondeu: poderás responder a essa questão. Eu não o farei. E porquê é que disse isto a irmã White? Porque a passagem concernente a Daniel e Apocalipse, ela continua a falar-nos no mesmo volume de manuscritos publicados, ou manuscritos lidos no volume 1, o seguinte: deve, especialmente o livro Daniel e Apocalipse, ser trazido perante o povo como o livro certo para esta época. Este livro contém a mensagem que todos precisam de ler e compreender. Existem muitos que dizem que não temos que ler os pioneiros, pois eles apostataram. É verdade que alguns poucos apostataram. Mas se nós estudarmos a vida de Urias Schmidt, é verdade que ele teve alguns problemas com a sua vida espiritual. Quem não os tem, geralmente? E ele teve-os nomeadamente em relação à mensagem da justificação pela fé em 1888 e também no início do seu ministério à compreensão da divindade de Cristo. Mas ele arrependeu-se e existem cartas da irmã White que comprovam precisamente isso. Traduzido para línguas muito diferentes, será um poder para iluminar o mundo. Este livro foi muito vendido na Austrália e na Nova Zelândia. Pela sua leitura, muitas almas chegaram ao conhecimento da verdade. Recebi muitas cartas expressando apreço por este livro. Que os nossos colportores se apressem a chamar a atenção de todos para este livro. O Senhor mostrou-me que este livro fará um bom trabalho no esclarecimento daqueles que se interessam pela verdade para este tempo. Se na realidade nos interessamos pela verdade, devemos ler e estudar este livro também e fazê-lo circular entre possíveis interessados. Os que se preparam para entrar no ministério, que desejam ser estudantes bem-sucedidos das profecias, descobrirão que Daniel e Apocalipse é uma ajuda inestimável. Precisam compreender este livro. Ele fala do passado, do presente e do futuro, delineando tão claramente o caminho que ninguém precisa de errar. Aqueles que estudaram diligentemente este estudo não sentirão prazer em sentimentos baratos apresentados pelos que têm um desejo ardente de divulgar algo novo e estranho para apresentar ao rebanho. A censura de Deus está sobre todos esses professores.
Eles precisam que alguém lhes ensine o que se entende por piedade e verdade. As grandes questões essenciais que Deus quer que sejam apresentadas ao povo encontram-se em Daniel e Apocalipse. Existe aí uma verdade sólida e eternal para este tempo. Todos precisam da luz e da informação que ele contém. Esta passagem da Mensageira do Senhor é de facto uma passagem bem contundente. Se queremos realmente compreender os livros de Daniel e Apocalipse da Bíblia, devemos fazer um grande esforço para conseguirmos ter este livro e, acima de tudo, estudá-lo. O livro O Grande Movimento Adventista, do pastor John Logue, mas que infelizmente a maioria dos nossos irmãos adventistas não conhecem, este livro é fundamental para compreendermos a forma como nasceu o movimento adventista. Este livro também está disponível na aplicação para telefones móveis nos escritos de Ellen White. E para quem não tem essa aplicação, nós também o podemos enviar em PDF. E vejamos o que nos diz a Mensageira do Senhor sobre este livro. O registro da experiência vivida pelo povo de Deus no início da história do nosso trabalho deve ser publicado. Muitos dos que desde então aceitaram a verdade não conhecem a maneira como o Senhor atuou. A experiência de Guilherme Miller e seus companheiros, do capitão José Bates e dos pioneiros da mensagem adventista precisam ser mantidas diante do nosso povo. O livro do pastor Logue deve receber atenção. Os nossos líderes têm de verificar o que pode ser feito para a circulação desse livro. Encontramos esta situação no livro de Ellen White, O Outro Poder, página 96, primeiro parágrafo. Aqui é-nos dito que tudo o que os pioneiros falaram deveria manter-se vivo com a mensagem desde 1844. E a Mensageira do Senhor disse que todos os líderes deveriam fazer um esforço para a circulação deste livro, a fim de todos os poderem ler e estudar para realmente conhecerem a nossa história denominacional adventista. Temos aqui neste slide uma pintura de Guilherme Miller. Infelizmente, hoje, para muitos adventistas, este nome não lhes diz nada. Mas foi precisamente este grande homem de Deus que, no início do século XIX, depois de se ter iniciado o tempo do fim, que começou a esquadrinhar as Escrituras e lhe foi dado o entendimento referente aos capítulos que estavam selados do livro de Daniel. Vejamos o que nos diz a serva do Senhor acerca deste homem escolhido. Deus mandou o seu anjo mover o coração de um lavrador que não havia crido na Bíblia, a fim de o levar a examinar as profecias. Anjos de Deus repetidamente visitavam aquele escolhido para guiar seu espírito e abrir à sua compreensão profecias que sempre tinham sido obscuras para o povo de Deus. Foi-lhe dado o início da cadeia da verdade e ele foi levado a examinar elo após elo, até que olhou maravilhado e admirado para a palavra de Deus. Viu ali uma perfeita cadeia de verdades. Miller foi visitado repetidamente por quem? Por anjos de Deus. E com que propósito? Para guiar o seu espírito e abrir a sua compreensão das profecias, que até então estavam obscuras para o povo de Deus. Por isso os reformadores não entenderam alguma parte das profecias, porque elas estavam seladas até ao tempo do fim. Será que Miller era algum erudito nas Escrituras? Algum pastor credenciado? Algum doutor licenciado em teologia? Não. Ele tinha a profissão de lavrador ou agricultor e só tinha frequentado 2 anos de escola pública. Era praticamente iletrado. Se nós lermos o livro da irmã White, Educação, e também um livro de um pioneiro de nome Edward Sunderland, que tem o título, esse livro dele, de Estudos em Educação Cristã, podemos dizer que Miller foi escolhido para entender Daniel devido precisamente a não se ter contaminado com as escolas escolares e também teológicas do seu tempo. Porque sabemos que a educação do mundo não é aprovada por Deus. Por isso Deus também deu uma mensagem de educação ao povo adventista, mas que infelizmente também tem sido completamente menosprezada. Guilherme Miller estudou no seu lar. Tu, meu irmão e minha irmã,
Não necessitas de ir a uma escola de teologia, à Universidade de Andrews, ao UNASP, a Colonges, para aprender a Bíblia. Miller ajoelhou-se perante o Senhor e disse-lhe: Senhor, eu não tenho sabedoria, mas tu podes dar-me entendimento. E ele pôde compreender a profecia dos 1260 anos. Agora perguntamos, se Miller tivesse ido a uma escola de teologia, não teria podido compreender esta profecia. Deus utilizou um humilde agricultor para poder mostrar aos altivos e orgulhosos ministros e teólogos do seu tempo, com os seus títulos e licenciaturas em teologia, que apesar de Miller ser um simples e humilde agricultor, Deus o utilizou para que todo o livro de Daniel que estava selado, ele pudesse compreendê-lo e transmiti-lo aos demais. O movimento adventista iniciou-se com obreiros de sustento próprio, meus irmãos, e vai também terminar com obreiros fiéis de sustento próprio. No tempo de Guilherme Miller, existiam já muitas escolas de teologia, mas tinham sido corrompidas devido à educação papal. A educação papal corrompeu tanto essas escolas que eles não podiam alcançar mais além. Deus queria dar a mensagem da proclamação da mensagem do primeiro anjo e do segundo anjo ao mundo evangélico, aos protestantes. Mas eles, devido à sua educação, porque confiavam mais nos homens do que em Deus, era-lhes mais importante para eles ter um título. E então, por isto tudo, Deus não lhes pôde dar esta mensagem e utilizou a um humilde agricultor. E foi assim que nasceu o movimento adventista. Nós não devemos ter vergonha de que Deus tenha utilizado um humilde agricultor que não estudou nas universidades da época. Ele estudou no seu lar. Vamos continuar a ver o livro Primeiros Escritos, mas agora na página 229 e no segundo parágrafo. Via hipocrisia, trevas e morte por toda a parte. Seu espírito agitou-se dentro dele. Deus o chamou para deixar sua lavoura, assim como chamara Eliseu para deixar os seus bois e o campo de seu trabalho a fim de seguir Elias. Com tremor, Guilherme Miller começou a desvendar ao povo os mistérios do reino de Deus, transbordando de seus ouvintes através das profecias até ao segundo advento de Cristo. Nesta altura havia uma escola que se chamava Oberlin. A maioria das universidades nesta altura, no início do século XIX, estavam corrompidas. E esta escola, fundada nos Estados Unidos em 1833, no estado de Iowa, era uma escola de sustento próprio. E Guilherme Miller chegou até a ser colaborador da escola de Oberlin. E o Dr. Edward Sunderland, no seu livro Estudos em Educação Cristã, que já tínhamos mencionado anteriormente, ele disse que a escola de Oberlin, no seu início, tinha os fundamentos bíblicos como a sua base de educação, inclusive a reforma da saúde, com a exclusão de alimentos de origem animal. Mas ao longo dos anos foi-se corrompendo com uma educação mundana, adotando até os desportos no seu ensino e uma alimentação inapropriada. Por isso não pôde receber mais luz da parte de Deus. Essa luz foi conferida aos adventistas do sétimo dia mais tarde, quando a irmã White, em 1863, recebe a mensagem da reforma para a saúde. E aqui abriu-se uma nova luz de que as enfermidades do cancro, dos tumores, vêm em grande parte pelo consumo de carne. E agora temos este problema muito mais agravado. E eles não puderam compreender em Oberlin a mensagem do primeiro e segundo anjos. Não receberam a mensagem da saúde, porque diziam que nada tinha a ver a Bíblia com o comer. E por isso não receberam estas mensagens. Quem a recebeu no início foi um humilde agricultor que com os seus colaboradores começou um grande movimento adventista. Temos aqui a esposa do irmão Guilherme Miller. Lucy Schmidt Miller era o seu nome. Eles casaram-se em 1803 e ela foi uma grande ajuda na sua vida. Geralmente, atrás de um grande homem está sempre uma grande mulher. Outro que desejo mencionar que estava nos movimentos de 1830 foi Josué Himes. Ele nasceu em 1805 e faleceu em 1895.
Foi o organizador perito em relação com a imprensa, uma das grandes figuras do millerismo. Ele foi uma grande ajuda para Guilherme Miller na pregação da mensagem do primeiro e segundo anjo. Foi também um dos primeiros escritores da revista Sinais dos Tempos, uma das revistas que nos caracterizaram a todos os adventistas desde o início. Temos agora aqui Samuel Snow, nascido em 1806 e falecido em 1870. Ele foi o primeiro pregador que disse que Jesus voltaria precisamente no dia 22 de outubro de 1844, que nesse ano ocorreu numa terça-feira. Não foi Guilherme Miller que definiu essa data de 22 de outubro de 1844, mas foi Samuel Snow. Este pormenor, só a título de curiosidade, é conhecido por pouquíssimos adventistas atuais. Aqui podemos ver uma foto de uma reunião campal millerita dessa altura. Guilherme Miller, com os seus colaboradores, entenderam que a profecia de Daniel sobre o tempo do fim se tinha cumprido com os 1260 anos, e eles proclamaram a mensagem do primeiro anjo dizendo com grande voz: temei a Deus e dá-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. Também foi pregada a mensagem do segundo anjo: caiu a grande Babilónia. E esta, então, era uma das muitas reuniões do movimento millerita, como vemos aqui nesta foto. Mas esta mensagem que eles deram foi uma mensagem de Deus, uma mensagem poderosíssima. Muitos escarnecedores nessa altura diziam: ninguém sabe a data da vinda de Cristo. Mas estes escarnecedores não os condenavam com uma intenção bíblica, não, mas com intenção de escárnio. Já nessa altura existiam escarnecedores e diziam: estes extremistas dizem que Cristo vai voltar, e muitos escarneciam deles. Eles proclamaram a mensagem de Deus e Deus utilizou estes homens para que eles pudessem iniciar um movimento adventista. Mas chegou o dia de terça-feira, 22 de outubro de 1844, e todas estas pessoas, que eram milhares, que estavam aguardando por esta data, esperaram durante a manhã. Muitos deixaram as suas casas, muitos venderam as suas propriedades. Assim foi o caso do pioneiro José Bates, que se desfez de todos os seus bens materiais porque cria que Cristo estava na iminência de voltar. E muitos deixaram as suas possessões, as suas casas, as suas famílias, e muitos se separaram. E então chegou o dia de terça-feira de 22 de outubro. Esperaram durante a manhã e Jesus não veio. Estavam com alguma ansiedade neste momento. Temos aqui nesta imagem a rocha da Ascensão, de onde vários milleritas esperavam que Cristo viesse em 22 de outubro de 1844. Passou o meio-dia, passaram as 5 da tarde e passou toda a noite e Cristo não veio. E então veio o grande desapontamento. É precisamente como nos diz Apocalipse 10 e o versículo 8 em diante. Aqui está a falar-nos do livrinho. E se entendermos as 7 trombetas, iremos entender o que a 7ª trombeta tocou em 1844. E se estudarmos as 7 trombetas, é um estudo tão amplo que também todos nós deveríamos poder conhecer. Mas pretendemos fazer uma série de estudos sobre as 7 trombetas do Apocalipse em breve. Mas vamos então ler Apocalipse capítulo 10 e a partir do versículo 8. E a voz que eu do céu tinha ouvido, tornou a falar comigo e disse: vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui ao anjo dizendo: dá-me o livrinho. E ele disse-me: toma-o e come-o, e ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. E tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o, e na minha boca era doce como mel, e havendo comido o meu ventre ficou amargo. E ele disse-me: importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis. É-nos dito aqui que este povo recebeu a mensagem, mas assim como era doce como mel na boca, assim também se tornou amargo no seu ventre. E este amargo no ventre foi a experiência que eles passaram no desapontamento. Depois do desapontamento, os adventistas conheceram a verdade sobre o santuário e tornou-se novamente doce na sua boca.
Poderíamos falar muito sobre Apocalipse 10, aliás. Mas o tema que estamos hoje a estudar é porque somos adventistas do sétimo dia. E iremos focar-nos apenas no nosso estudo. No livro História da Redenção e na página 356 e no primeiro parágrafo é-nos dito o seguinte. A profecia da primeira mensagem angélica, apresentada em Apocalipse 14, teve o seu cumprimento no movimento do Advento de 1840-44. Haviam passado 4 anos, e nesses 4 anos era a mensagem do primeiro anjo o que proclamaram Guilherme Miller e os seus colaboradores. Tanto na Europa como na América, homens de fé e oração ficaram profundamente comovidos ao ser sua atenção chamada para as profecias e, examinando o registro inspirado, viram convincentes evidências de que o fim de todas as coisas estava às portas. O Espírito de Deus instou com os seus servos para darem a advertência. Por todas as partes disseminou-se a mensagem do Evangelho eterno. Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. Apocalipse capítulo 14, versículo 7. A mensagem que eles deram era uma mensagem de verdade presente. E só os que realmente queriam escutar e queriam amar a Jesus aceitaram esta mensagem. E vemos aqui neste livro, a História da Redenção, este tão importante assunto. Traçamos aqui uma linha em relação à nossa mensagem. 1798, já vimos que desde este ano se começou a compreender o livro de Daniel, referente aos capítulos que estavam selados. 1830 foi o despertar adventista, e em 1833 ocorreu também um acontecimento muito significativo que foi a queda das estrelas. Em 1755 já tinham também ocorrido um acontecimento muito importante, que foi o grande terremoto de Lisboa. Em 1780 o sol escurece e a lua torna-se em sangue. Todos estes acontecimentos narrados por Jesus em Mateus 24 cumprem-se. E também no ano de 1830-1833 Guilherme Miller começou a proclamar a mensagem do Advento. Em 1840 temos a mensagem do primeiro anjo e em 1844 Cristo passa do lugar santo para o lugar santíssimo. Mas desde 1798, Daniel, desde o capítulo 7 até o versículo 12, os entendidos entenderiam. Então, a partir daqui, já podiam entender. E esse entendido foi Guilherme Miller. Mas o ano de 1844 é um ano muito significativo, porque é a partir daí que se abrem os livros e se inicia o juízo investigativo. Mas esta data também marca o grande desapontamento do povo adventista. Após a data de 22 de outubro de 1844, o dia 23 foi o dia mais triste para este povo do Advento, porque quando eles esperavam o Senhor, mas Jesus não veio nesta terra, todos os que esperavam o Senhor e os que depois apostataram da fé, escarneciam deles, dizendo-lhes, loucos, Jesus não veio, e zombavam deles. E este pequeno povo chorava muito porque o seu Salvador não tinha vindo. Temos aqui esta revista dessa data que se chama Sinais dos Tempos. É uma das revistas mais lidas na história do Adventismo. Mais tarde vem a Review and Herald e mais outras. A mensagem do segundo anjo proclamada. Em 1844 também se proclamou a mensagem do segundo anjo. Vamos ler o que nos diz o livro Primeiros Escritos na página 238 e no segundo parágrafo. Próximo do final da mensagem do segundo anjo, vi uma grande luz do céu resplandecendo sobre o povo de Deus. Os raios desta luz pareciam brilhantes como o sol. Ouvi as vozes dos anjos clamando, eis o noivo saiu ao seu encontro. E onde é que encontramos esta parábola e que parábola é? É a parábola das 10 virgens. E isto encontra-se em Mateus capítulo 25. Podemos ler todo o capítulo de Mateus 25 e aí nos está a falar das 10 virgens. E também no livro O Grande Conflito narra-nos que a parábola das 10 virgens tem um duplo cumprimento, tal como Mateus capítulo 24 tem um duplo cumprimento. As 10 virgens cumprem-se nos tempos dos pioneiros. Na parábola vê-se que as que estão à espera são as 10, tanto as nécias ou loucas, como também as prudentes. Mas apenas 5 estavam preparadas. E parte destas 5 eram as que diziam,
Saí, aí veio o esposo, saí a recebê-lo. Eram parte das 5 prudentes. Mas as nécias revelaram-se depois do desapontamento. Muitos apostataram da fé após o desapontamento de 1844, e esses que apostataram representavam as virgens nécias ou loucas. Continuemos a ler. Este foi o clamor da meia-noite que deveria dar poder à mensagem do segundo anjo. Foram enviados anjos do céu a fim de estimular os santos desanimados e prepará-los para a grande obra que diante deles estava. Os homens mais talentosos não foram os primeiros a receber esta mensagem. Foram enviados anjos aos humildes dedicados e os constrangeram a levantar o clamor. Eis o noivo sair ao seu encontro. E aqui se cumpre outra parábola narrada por Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele faz o convite para virem às bodas, mas eles rejeitam a mensagem. E quando o servo vem a Jesus e diz que eles não aceitaram o convite, Jesus dá-lhes outra ordem para que os de fora agora venham às bodas. E assim se cumpre que os que receberam a mensagem não foram os homens de maior talento, homens doutorados. Não foram. Foram homens humildes que realmente queriam amar a Jesus, mas não tinham posições, não tinham graus académicos. Eram humildes. Por isso foram enviados anjos aos humildes. Os que estavam encarregados deste clamor apressaram-se e no poder do Espírito Santo fizeram soar a mensagem e despertaram os seus desanimados irmãos. E aqui também podemos constatar o cumprimento da mensagem do segundo anjo. Caiu a grande Babilónia, porque as igrejas protestantes, que se chamavam protestantes e que se tornavam igrejas caídas, o povo adventista saiu delas. Muitos eram das igrejas evangélicas, igrejas luteranas, episcopais, metodistas, congregacionalistas, batistas e poderíamos mencionar muitas outras. A mensageira do Senhor, como nós sabemos, também saiu destas igrejas caídas, filhas de Babilónia. Ela saiu da igreja metodista. Então muitos saíram das igrejas evangélicas para formarem um grande movimento adventista. Vamos novamente à data de 22 de outubro de 1844. Jesus não veio à Terra. Jesus não veio à Terra como o grupo expectante e jubiloso esperava, a fim de purificar o santuário mediante a purificação da terra pelo fogo. Vi que eles estavam certos na sua interpretação dos períodos proféticos. O tempo profético terminou em 1844 e Jesus entrou no lugar santíssimo para purificar o santuário no fim dos dias. Podemos estudar o livro de Levítico em relação ao santuário terrestre, que era uma figura do santuário celestial. É um estudo tão longo e tão intenso e tão belo que é um estudo que vale a pena estudar e aprofundar com a doutrina do santuário. Continua aqui a dizer a passagem. O engano deles consistiu em não compreender o que era o santuário e a natureza da sua purificação. Meus irmãos, eles não falharam em relação aos períodos proféticos. Estavam corretos nos períodos proféticos traçados. Eles enganaram-se em relação ao não compreenderem o santuário. Se eles tivessem compreendido o santuário, eles teriam compreendido também que era a purificação do santuário no céu, que Jesus passaria do lugar santo para o lugar santíssimo. Mas isto eles não compreenderam. Também foi da vontade de Deus que Ele tapou com a sua mão para que eles não pudessem compreender. Isto serviu para lhes dar uma lição, para fazer a purificação do seu povo. Ao olhar de novo o desapontamento do grupo expectante, pareciam tristes. Examinaram cuidadosamente as evidências da sua fé e reestudaram a interpretação dos períodos proféticos, mas não lograram descobrir o erro algum. Primeiros Escritos, página 243, segundo parágrafo. Mas Jesus não veio. No livro Mulher de Visão, na página 22, está aqui a falar-se do que experimentaram os adventistas nessa época, nessa data. E aqui está a falar-nos o pioneiro Iran Edson, e ele diz-nos o seguinte. Com fogo suspenso, os adventistas, nada menos que 50.000,
e provavelmente perto de 100 mil espalhados ao longo da parte norte-deste da América do Norte, levantaram-se para saudar o importante dia, terça-feira, 22 de outubro de 1844. As horas da manhã passaram lentamente. Chegou o meio-dia e depois a noite. Finalmente, a escuridão desceu sobre a terra, mas ainda era 22 de outubro, e assim permaneceria até à meia-noite. Finalmente, essa hora chegou, mas Jesus não veio. Quão triste deve ter sido para estes nossos irmãos pioneiros deixarem tudo para esperarem o Senhor, e Cristo não veio à terra. E vejamos o que nos é dito aqui. As nossas mais queridas esperanças e expectativas foram destruídas e surgiu-nos uma ânsia de chorar como eu nunca tinha experimentado antes. Parecia que a perda de todos os amigos terrenos não se podia comparar a este luto. Chorámos e chorámos até que amanheceu. Este foi o dia mais triste para os adventistas. Tal como os discípulos ficaram desapontados ao não verem Jesus no sepulcro, também os pioneiros adventistas esperaram Jesus, mas ele não veio. E de todas estas pessoas, entre 50 a 100 mil, apenas ficaram muitíssimo poucos. Relatos afirmam que apenas 50 se mantiveram firmes e que continuaram, portanto, a crer na segunda vinda de Jesus, para breve. E todos os outros apostataram. E os que apostataram começaram a escarnecer daqueles que se mantiveram firmes no Senhor e continuavam a esperá-lo. Continuavam a estudar as Escrituras e perguntavam no que é que tinham falhado. Por que é que Jesus não veio? Quando é que então virá o Senhor? Mas os outros que abandonaram a crença na vinda de Cristo escarneciam deles dizendo que Jesus nunca iria voltar. E outros ainda escarneciam mais dizendo que as profecias da Bíblia não têm qualquer sentido. Mas aqui se vê as virgens prudentes, que foram as que se perseveraram depois do desapontamento, porque estavam preparadas. Mas as nécias foram as que apostataram depois do desapontamento. Quando Irene Edson, no dia a seguir ao desapontamento, estava a caminhar por um milharal, e isto é narrado no livro de Primeiros Escritos, ele viu Cristo a sair do lugar santo e entrar no lugar santíssimo. E aí viram eles que não era o cômputo que estava errado na profecia, mas sim o que estava errado era o acontecimento do santuário. O que estava em causa era o santuário celestial e não o santuário terrestre, que eles achavam que esta terra era o próprio santuário, que devia ser purificado. Foi aqui que residiu o erro. Mas quando reconheceram este erro e o emendaram, alegraram-se tanto que, como nos diz Apocalipse capítulo 10, que já era aquele livrinho novamente doce como o mel na sua boca. E esta é a mensagem pela qual nós nascemos como movimento e porque somos adventistas, pela mensagem do santuário. O santuário também é uma mensagem que nos caracteriza, mas muitos guardam o sábado e proclamam ser guardadores do sábado. Mas como já dissemos, muitos judeus também guardam o sábado, mas nenhuma religião prega que Cristo passou do lugar santo para o lugar santíssimo e que esse passo é o juízo investigativo e que aí se iniciava o selamento. Vários acontecimentos ocorreram em 1844. Se não conhecemos a nossa história como povo, como é que nós nos podemos chamar de adventistas do sétimo dia? Mas o que é que se está a passar hoje? Se falarmos com alguns adventistas nominais da corporação, constatamos que a grandíssima maioria é adventista apenas de nome, infelizmente. Pouco ou nada conhecem da doutrina. A maioria diz que é adventista porque vai aos sábados à igreja, que na maioria das vezes não é mais do que um clube. Se lhes perguntarmos por que são adventistas, a maioria deles não sabem dizer porquê. E então se perguntarmos se conhecem a história do movimento adventista, então aí é o descalabro. E isto é muito sério, meus irmãos, pois estas almas não estão fundamentadas na âncora segura que é Cristo. E ao ouvirem as provações, os questionamentos, eles não estão fundamentados sobre a rocha que é Cristo. E apesar de estarem a frequentar a corporação, que por si mesma também não lhes fornece alimento espiritual e ensina-lhes muitas heresias, eles estão pensando que estão com essa fé superficial, estão pensando que irão para o céu quando Jesus voltar. Pura ilusão. Por isso, meus irmãos, é muito importante nós sabermos a nossa história como movimento adventista.
E o que aconteceu em 1844 foi uma advertência para que nunca mais se marquem datas. Mas infelizmente muitos pregadores atualmente afirmam que Cristo virá, por exemplo, em 2031. Certamente muitos de nós já escutámos sobre isto. Vamos ver sobre o perigo de colocar datas. Vejamos o que nos diz o livro O Grande Conflito na página 457 e no primeiro parágrafo. Os repetidos esforços por encontrar novas datas para o começo e fim dos períodos proféticos e o raciocínio falaz necessário para apoiar este método de ver não somente transviam da verdade presente dos Espíritos, mas lançam o opróbrio sobre todos os esforços para se explicarem as profecias. Aqui está muito claro sobre o marcar datas para períodos proféticos. Quanto mais frequentemente se marcar um tempo definido para o segundo advento e mais amplamente for ele ensinado, tanto mais se satisfazem os propósitos de Satanás. Então, de quem é a mensagem de marcar datas proféticas? De Satanás. Depois que se passa o tempo, ele provoca o ridículo e o desdém aos seus defensores, lançando assim o opróbrio sobre o grande movimento adventista de 1843 e 1844. Os que persistem neste erro fixarão finalmente uma data para a vinda de Cristo num futuro demasiado longo ou longínquo. Serão levados, assim, a descansar em falsa segurança e muitos se desenganarão tarde demais. Este é o grande perigo de marcar datas. Desde 1844 em diante, não existe mais tempo profético com data a ser cumprida. Portanto, quem marcar datas para a vinda de Cristo, quem reinterpreta as profecias dos 1260, 1290 e 1335 anos como agora sendo dias literais e estando no futuro, estas pessoas, conforme nos diz a passagem do Espírito de Profecia que acabamos de ler, estão a satisfazer os propósitos de Satanás. Desde 1844 em diante se começou a proclamar a mensagem do terceiro anjo. E isto podemos encontrar em Mensagens Escolhidas, volume 2, página 104 e no terceiro parágrafo. E diz-nos então: a primeira e a segunda mensagens foram dadas em 1843 e 1844. E encontramos-nos agora sobre a proclamação da terceira. Mas todas as três mensagens devem ainda ser proclamadas. É simplesmente tão essencial como agora, como antes, que elas sejam repetidas aos que estão buscando a verdade. Pela pena e pela palavra, devemos fazer soar a proclamação, mostrando-lhes a ordem e a aplicação das profecias que nos trazem à mensagem do terceiro anjo. Não pode haver terceira sem primeira e segunda. Estas mensagens devemos dar ao mundo em publicações, em discursos, mostrando em termos de história profética as coisas que aconteceram e as que hão de acontecer. Temos então que proclamar que mensagem, irmãos? A mensagem dos três anjos. E o que é que vemos atualmente na Corporação Adventista e não só? Em alguns ministérios também infiéis de sustento próprio. Deixaram de pregar esta mensagem há já algumas décadas, porque se aliaram com Roma e com as suas filhas, as igrejas protestantes e evangélicas. Mas Deus continua a ter um povo que não se verga nem se vende perante os poderes da terra. E esse povo está dando esta mensagem. E quando vier o alto clamor, esta mensagem será dada com todo o poder vindo do céu. Em 1863 temos a organização da Igreja. Pouco depois da organização da Associação Geral dos Adventistas do Sétimo Dia, em maio de 1863, quando a Igreja contava 3.500 membros, Ellen White recebeu uma visão chamando a atenção dos adventistas para a importância da boa saúde e a íntima relação entre o bem-estar físico e a vida espiritual. Mensagens Escolhidas, volume 2, página 276 e no primeiro parágrafo. Aqui podemos ver que já tinha passado o desapontamento e a irmã White recebeu a sua primeira visão. Mas quando a Igreja se organizou, foi no ano de 1863, com a Conferência Geral dos Adventistas do Sétimo Dia. E quantos membros tinha na altura? 3.500 membros.
E esta data não devemos esquecer, porque 2 anos antes, em 1861, foi dada a mensagem do nome de Adventistas do Sétimo Dia. Vemos aqui agora, nesta pintura, vários pioneiros adventistas. E temos aqui uma mensagem do livro Testemunhos para Ministros, na página 19 e no segundo parágrafo, que nos diz o seguinte: os pioneiros da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em grande parte, eram homens que se fizeram por si mesmos. Eram autodidatas, ou seja, eles estudavam a Bíblia e o Espírito de Profecia com a sabedoria que o Senhor lhes dava. Não dependiam de outros homens. Não dependiam de licenciaturas em teologia. Eram homens humildes que dependiam apenas do Senhor. Eram pessoas consagradas, hábeis e competentes, segundo se pode ver pela leitura de seus escritos. Conhecendo, porém, as limitações de sua formação educacional, tendiam a sentir-se muito humildes. Portanto, no começo da década de 1880, quando apareceu no meio deles um educador com título universitário, não é de surpreender que ele fosse impelido a assumir a liderança na obra educacional. Tendo sido elevado rapidamente a uma posição muito importante, numa ocasião em que conhecia bem pouco das doutrinas e da história dos Adventistas do Sétimo Dia, ele demonstrou que não se achava preparado para as responsabilidades que lhe foram atribuídas. Vemos aqui, meus irmãos, que nos anos de 1880 apareceu então um homem, um educador com título universitário, alguém que se havia educado no mundo, que não estava no contexto adventista. E, surpreendentemente, ele queria ocupar um cargo na igreja. Mas aqui diz-nos que ele conhecia bem pouco das doutrinas e da história dos Adventistas do Sétimo Dia. E no que é que resultou a eleição deste homem para a liderança na obra educacional? Resultou num total despreparo para as responsabilidades que lhe foram atribuídas. E onde é que vemos isto atualmente? Onde é que estudam? E o que é que estudam os futuros líderes adventistas? Alguns deles, apesar de estudarem em universidades adventistas, estas mesmas há muito que sorveram também no vinho de Babilónia. E quando perguntamos a estes líderes da corporação adventista se eles conhecem bem a história do movimento adventista, se lhes perguntamos se conhecem a fundo os testemunhos do Espírito de Profecia que são os escritos da Sra. White, constatamos que a esmagadora maioria é completamente ignorante em relação a estes temas. Os atuais ministros e líderes da corporação adventista estudaram 4, 5 anos de teologia. E então os membros ficam embevecidos, pensando que estes homens são sábios nas Escrituras e no Espírito de Profecia. Mas o que é que constatamos, meus irmãos? Que a mente destes homens está completamente conspurcada com o vinho de Babilónia e por isso não discernem a mensagem da verdade presente. Estão como os sacerdotes no tempo de Cristo, um sacerdócio e um ministério completamente corrompidos, agarrados à sua posição, dependentes do seu salário e da organização religiosa que é a sua entidade patronal que lhes paga o salário ao final do mês. A isto temos que chamá-los de mercenários, pois não estão lá por amor à causa de Deus. Mas quando alguns, muito poucos, destes ministros despertam para a realidade do que é realmente e atualmente a corporação adventista, eles veem-se num dilema. Se prego a verdade, vou ter problemas com a entidade patronal, que é a Conferência Geral. Então, a maioria deles continuam como cães mudos. E a maioria que não pretende dobrar os joelhos a Baal acabam por lhes retirar as credenciais de pastores, verem a sua reputação completamente destruída, são chamados de dissidentes, de hereges e passam a ser odiados pelos seus ex-colegas e pela grande maioria dos membros da corporação adventista. Mas graças a Deus que alguns, mas muito poucos, despertam para a realidade e pretendem servir ao Senhor fora da atual prostituta corporação adventista. Mas isto são casos muito raros. Também, se perguntarmos à maioria dos adventistas corporativos o que aconteceu em 1888, a grande maioria não sabe responder. E até mesmo muitos pastores corporativos também não o sabem. Eles não conhecem a história do movimento adventista.
Em 1888, os pastores Wagner e Jones trouxeram à denominação adventista, na Conferência Geral de Minneapolis, a mensagem da justificação pela fé. E nesse preciso ano, uma lei dominical esteve para ser promulgada. Passaram-se vários acontecimentos nesse ano. Se perguntarmos a um adventista corporativo o que ocorreu em 1901, que foi a reorganização da Igreja, eles não conhecem nem nunca ouviram falar sobre este tema. Também não sabem que os colégios e escolas adventistas em 1930 começaram a ser acreditados pelo governo e terem que se submeter às políticas governamentais. Se perguntarmos o que ocorreu em 1957 sobre as mudanças que a Conferência Geral fez a nível doutrinário, através do livro Questões sobre a Doutrina, eles nem sequer sabem do que é que se está a falar. E assim, hoje homens sem um mínimo preparo, como vimos nesta passagem de Espírito de Profecia, são colocados em cargos de liderança. Homens que na realidade estudaram, mas estudaram bebendo do vinho de Babilónia e não sob a sã doutrina, nem sob a verdadeira profecia e nem sequer conhecem a história do movimento adventista. Mas são estes homens que estão a dirigir as igrejas corporativas adventistas. São cegos, conduzindo outros cegos. Se não conhecemos a nossa história como movimento, estamos condenados a repetir os mesmos erros. Vamos agora entrar num tema muito delicado. Até agora vimos como se iniciou o nosso movimento. Vocês mesmos podem investigar lendo os livros primeiros escritos, lendo O Grande Conflito, lendo o livro do pastor John Logborough, O Grande Movimento Adventista. Somente os humildes e os que estudam por si mesmos não irão ser enganados. Vamos agora então entrar na segunda parte do nosso estudo. A formação de um credo. Esforços diligentes para efetuar a organização da Igreja assinalaram a década de 1850. Em 1860, eles culminaram na escolha do nome Adventistas do Sétimo Dia e em 1861, nos planos para a organização de igrejas locais e associações estaduais. Então, em 1863, as associações estaduais se coligaram na Associação Geral. Tomou-se muito cuidado para evitar o primeiro passo na formação de um credo, pois era evidente que a Igreja não poderia ter as estacas firmemente fincadas nesse sentido e ao mesmo tempo estar livre para servir as indicações providenciais reveladas pelo estudo da Palavra de Deus e pelas revelações do Espírito de Profecia. Neste texto do livro Testemunhos Pré-Ministros, está aqui bem especificado que os primeiros, ou seja, os pioneiros adventistas, não desejavam ter o quê? Não desejavam ter a formação de um credo. E porquê? Porque o credo iria substituir a Bíblia e o Espírito de Profecia. Por isso eles rejeitaram um credo. O seu credo era a Bíblia e o Espírito de Profecia. Eles não necessitavam de ter um credo de crenças fundamentais da Igreja. O seu credo, como dissemos e voltamos a repetir, era a Bíblia e o Espírito de Profecia. E é isto que nós vemos neste livro de Testemunhos Pré-Ministros. E podemos também ver que os pioneiros adventistas sempre rejeitaram o manual de igreja. E porquê? Porque a própria Bíblia e o Espírito de Profecia era o seu próprio manual de igreja. Mas, infelizmente, após a morte da irmã White, por volta de 1930, ela morreu em 1915, mas em 1930, por volta desta data, foi criado o primeiro manual de igreja. Nunca foi objetivo de haver na igreja um credo, um manual de igreja. Evitar o primeiro passo para um credo. Tomou-se muito cuidado para evitar o primeiro passo na formação de um credo, pois era evidente que a Igreja não poderia ter as estacas firmemente fincadas nesse sentido e ao mesmo tempo estar livre para seguir as indicações providenciais reveladas pelo estudo da Palavra de Deus e pelas revelações do Espírito de Profecia. Mas o que é que vemos hoje nos adventistas corporativos? Que eles estão mais preocupados em seguir o que diz o Manual de Igreja e as 28 crenças do que propriamente em estudar a fundo a Bíblia e o Espírito de Profecia e fazer destes últimos a sua base de fé.
Por várias vezes eu já fui interpelado por alguns adventistas nominais adventistas e o que eles me perguntam é se eu creio nas 28 crenças fundamentais. A sua preocupação é apenas esta e não se eu creio no que está escrito na Bíblia e no Espírito de Profecia. Isto é muito triste. Tornaram-se estes adventistas corporativos tais como os católicos. O credo ou o catecismo é para eles mais importante do que as Sagradas Escrituras. Esta é a mentalidade que os líderes conseguiram implementar nos membros da corporação adventista para que assim os possam manipular a seu belo prazer. Este livro que vemos aqui, Nisto Cremos, uma boa parte dos adventistas corporativos o têm. Este livro não é mais nem menos do que um credo com 28 doutrinas, mas se nós formos estudar a fundo a história do movimento adventista, constatamos que o mesmo nunca se fundamentou em 28 doutrinas ou crenças. Vários me têm dito que este livro é completamente baseado na Bíblia e no Espírito de Profecia, e por isso nós acreditamos nele. Mas quem realmente escreveu ou recompilou este livro? Se o povo adventista realmente conhecesse a fundo a Bíblia e o Espírito de Profecia, veria que este livro, Nisto Cremos, que são as 28 crenças da Igreja Adventista atual, quem o escreveu, escreveu segundo as suas conveniências. E isto poderemos ver um pouco agora. Vamos entender porque é que as 28 crenças não são a base da nossa fé. Porque é que nem os pioneiros adventistas nem Ellen White não mencionam nunca 28 crenças como a base da nossa fé. Nunca iremos encontrar as 28 crenças desde 1844 em diante. Isto foi publicado depois do ano de 1957, precisamente depois do livro Questões sobre a Doutrina. E estas 28 crenças, que no início eram 27, foram primeiramente publicadas na década dos anos 80 do século XX. Vamos ver o que a Mensageira do Senhor nos diz no seu livro Mensagens Escolhidas, volume 1, página 206 e no quarto parágrafo, e ela aqui está a falar-nos do firme fundamento da nossa fé. Muitos do nosso povo não reconhecem quão firmemente foram lançados os alicerces de nossa fé. Já em 1904, Ellen White nos dizia que muitos do povo adventista não compreendiam os alicerces da sua fé. Ou seja, não sabiam ao certo porque eram adventistas do sétimo dia. Meu esposo, o pastor José Bates, o pai Pierce, o pastor Ian Edson e outros que eram inteligentes, nobres e verdadeiros, achavam-se entre os que, expirado o tempo em 1844, buscavam a verdade como a tesouros escondidos. Reunia-me com eles e estudávamos e orávamos fervorosamente. Muitas vezes ficávamos reunidos até alta noite e às vezes a noite toda, pedindo luz e estudando a palavra. Repetidas vezes esses irmãos se reuniram para estudar a Bíblia a fim de que conhecessem o seu sentido e estivessem preparados para ensiná-la com poder. Infelizmente podemos constatar que os adventistas desta época praticamente em nada se comparam com os adventistas de agora. Os adventistas de agora só levam praticamente o nome de adventistas do sétimo dia. Não estão preocupados minimamente com doutrina nem profecia. Não estão minimamente interessados em saber como se iniciou o movimento adventista. O que gostam é de fábulas, de historinhas com sabor a pastor Bulhão, de reuniões sociais, de atividades mundanas dos desbravadores, etc, etc. Mas como podemos ver através deste texto inspirado, os adventistas pioneiros estudavam a Bíblia, reuniam-se para pedir a sabedoria do Senhor e o Espírito Santo descia sobre eles. Quando em seu estudo chegavam a ponto de dizerem nada mais podemos fazer, o Espírito do Senhor vinha sobre mim e eu era arrebatado em visão e era-me dada uma clara explanação das passagens que estivéramos estudando, com instruções quanto à maneira em que devíamos trabalhar e ensinar eficientemente. Que contraste tão marcante com o professo povo adventista atual. Naquele tempo estudava-se as Escrituras com um tremendo fervor e quando estes irmãos reunidos não conseguiam ter discernimento para compreender alguns assuntos, o Espírito do Senhor vinha sobre a irmã White e explanava-lhes as passagens que tinham estado a estudar. Assim vemos que também hoje ser adventista, meus irmãos, é estudarmos a Bíblia e o Espírito de Profecia com o fervor que estes nossos irmãos pioneiros tiveram.
Assim nos foi proporcionada a luz que nos ajudou a compreender as passagens acerca de Cristo, sua missão e sacerdócio. Foi-me tornada clara uma cadeia de verdades que se estendia daquele tempo até ao tempo em que entraremos na cidade de Deus e transmitia aos outros as instruções que o Senhor me dera. Assim foi iniciado o nosso movimento adventista, meus irmãos. Quando eles não entendiam o que haviam estudado, a irmã White era arrebatada em visão e Deus explicava-lhe toda a profecia e doutrina. E aqui temos o exemplo da missão e sacerdócio de Cristo. Quando hoje escutamos dos púlpitos adventistas que apenas a Bíblia é a nossa base de fé, isso em parte é verdade, mas também em parte é mentira. E porquê? Porque ao povo remanescente, ao povo adventista foi-lhe dado um profeta. E quem inspirou esse profeta foi o Espírito Santo, o mesmo que inspirou todos os outros profetas e apóstolos da Bíblia. Por isso, nós, como adventistas do sétimo dia, temos tanto a Bíblia como os escritos do Espírito de Profecia como nossa regra de fé e prática. Passos para a apostasia. Temos aqui a afirmação deste pioneiro, John Norton Loughborough, do qual já tínhamos falado neste estudo sobre um dos seus escritos, dos seus livros, o Grande Movimento Adventista. E vejamos precisamente o que nos diz este pastor pioneiro sobre os passos para a apostasia. Diz-nos ele: o primeiro passo para a apostasia é adotar um credo que nos diga no que crer. Qual é então o primeiro passo para a apostasia, meus irmãos? Adotar um credo que nos diga no que crer. O segundo é fazer com que esse credo seja uma prova de discipulado. Ou seja, se não crês neste livro, já não podes ser adventista. Este é o segundo passo da apostasia. O terceiro é julgar os membros por esse credo. Ou seja, tu já és um dissidente se deixares de crer nisto. O quarto é denunciar como hereges aqueles que não creem nesse credo. Se tu não crês nisto, és um herege, um dissidente. O quinto é começar uma perseguição contra os tais. E então perguntamos hoje em dia se isto está a ocorrer nas igrejas. Não é precisamente isto que está a ocorrer? Se tu vais contra o manual de igreja, se tu vais falar que não deves ter um credo como as 28 crenças, é chamado de dissidente, de herege. Mas tanto o pastor John Loughborough e todos os outros pioneiros não quiseram adotar um credo precisamente por estes 5 pontos que acabámos de ler. O que eles diziam é que o nosso credo é apenas a Bíblia e o Espírito de Profecia. Vamos entendendo agora porque é tão importante conhecermos a nossa história. Porque se não conhecemos, vamos estar perdidos. E vamos aceitar tudo o que nos dizem os pastores atuais, ou os dirigentes, ou os anciãos. Vamos agora aos pilares da nossa fé. Já vimos que as 28 crenças não estavam de acordo com o mensageiro do Senhor, nem com os pioneiros. Mas os 7 pilares da nossa fé, a Igreja Adventista nasceu com os 7 pilares. O nosso primeiro pilar é a purificação do santuário. Como Cristo passou do lugar santo para o lugar santíssimo e tudo o que se refere ao santuário. Este é o nosso primeiro pilar. Nunca nos podemos esquecer disto, meus irmãos, pois isto é a base da nossa fé. O nosso segundo pilar é a mensagem dos 3 anjos. O primeiro anjo diz-nos: temei a Deus e dá-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. O segundo anjo diz: caiu Babilónia. E o terceiro anjo diz: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus. O nosso terceiro pilar são os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Aqui já entramos na justificação pela fé. Tão importante é entender a justificação pela fé relacionada com os mandamentos de Deus. E esta mensagem ocorreu no ano de 1888. O Agonor e John, 2 jovens na altura, deram ao povo adventista a mensagem de justificação pela fé. E a irmã White viu que Deus aprovava o que estes 2 homens estavam a pregar e por isso ela deu o seu aval. O nosso quarto pilar é o templo de Deus. O nosso quinto pilar é a lei de Deus. O quão importante é guardarmos a lei de Deus.
Mas atualmente muitos dizem que não se pode guardar na totalidade a lei de Deus nesta terra, que só no céu é que podemos guardar a lei de Deus na sua totalidade. Mas esta é uma falsa mensagem, porque somente aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus farão parte dos 144 mil. O nosso sexto pilar é o sábado. E aqui entramos na forma como guardamos o sábado. Porque podemos estar no dia de sábado, mas a nossa mente pode estar nas coisas do mundo. Pode estar nos negócios, no dinheiro e noutras coisas que não edificam a vida espiritual. E infelizmente, quantos adventistas hoje entram pela sexta-feira após o pôr do sol e não respeitam as horas sagradas? Eu conheço vários. Quantos nas horas de sábado falam de negócios, de diversões e tantas outras coisas que violam o espírito da adoração do sábado? Infelizmente também conheço vários. Mas os que receberam o selo de Deus são os que verdadeiramente guardam o sábado como Deus o pede na sua palavra. E o nosso último pilar é a não imortalidade da alma. Estes são os nossos pilares, meus irmãos. Também muito importante é este da não imortalidade da alma, porque daqui procede o Espiritismo. Os mortos nada sabem, mas muitos vão cair devido a isto. Muitos serão visitados por espíritos enganadores de anjos caídos, que se farão passar por familiares ou conhecidos e dirão que o dia da adoração foi mudado, entre outros enganos. Estes são os pilares pelos quais foi fundada a nossa fé como adventistas do sétimo dia. Não são as 28 crenças. E agora poderão perguntar-nos, e onde é que está escrito na realidade estes que são 7 pilares nos quais foi fundado o movimento adventista? Isto encontra-se no livro da irmã White, O Outro Poder, na página 21 e no 3º parágrafo. E vamos ler. O passar do tempo em 1844 foi um período de grandes acontecimentos, expondo ao nosso admirado olhar a purificação do santuário que ocorre no céu. Temos aqui o primeiro pilar, purificação do santuário. E tendo clara relação com o povo de Deus na terra e com as mensagens do primeiro, segundo e terceiro anjos. Temos então aqui o segundo pilar, as mensagens dos 3 anjos. Defraudando o estandarte em que havia a inscrição, os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Terceiro pilar, os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Um dos marcos desta mensagem era o templo de Deus, visto no céu por seu povo que ama a verdade. Qual é o quarto pilar? O templo de Deus. E a arca que contém a lei de Deus. Quinto pilar, a arca que contém a lei de Deus. E aqui podemos também incluir a reforma da saúde, pois ela é simbolizada na arca pelo maná. A luz do sábado do 4º mandamento lançava os seus fortes raios no caminho dos transgressores da lei de Deus. 6º pilar, o sábado do 4º mandamento. A não imortalidade dos ímpios é um marco antigo. 7º pilar, a não imortalidade dos ímpios. Continua a irmã White a dizer: não consigo lembrar-me de alguma outra coisa que possa ser colocada na categoria dos antigos marcos. Todo esse rumor sobre a mudança do que não deveria ser mudado é puramente imaginário. E por que é que a mensageira do Senhor fala aqui que nada deve ser colocado na categoria dos antigos marcos ou pilares? Porque ela mesma escreve que nessa altura muitos homens se levantaram e disseram que os nossos marcos da nossa fé não são os nossos marcos verdadeiros. Temos que colocar outras doutrinas. Temos que colocar um credo. E a irmã White disse que não podia lembrar-se de mais alguma coisa para ser colocada na categoria dos antigos marcos. Estes são os pilares ou os marcos da nossa fé. E todo este movimento acerca de mudar os pilares ou marcos é puramente imaginário. Se nós substituirmos os 7 pilares pelas 28 crenças, estaremos apostatando na nossa fé. Este assunto é muito sério. A Corporação Adventista pretende fazer crer que este livro, Nisto Cremos, ou as 28 crenças, é a base da nossa fé.
E aqui eles se fundamentam em tudo, o que vai contra tudo o que o Espírito de Profecia e os pioneiros nos deixaram como legado. Vejamos o que nos diz este livro das 28 crenças. O presente volume, nisto cremos, baseia-se nesses breves resumos. Eles aparecem no início de cada capítulo. Neste livro estamos apresentando a nossos membros, amigos e demais pessoas interessadas, sob forma ampliada, de fácil leitura e de maneira prática, essas convicções doutrinárias e seu significado para os cristãos adventistas na sociedade atual. Embora este volume não represente uma declaração votada oficialmente, já que somente uma sessão da Associação Geral poderia tomar tal medida, ele deve ser visto como representativo da verdade em Jesus, Efésios 4:21, que os adventistas do sétimo dia ao redor de todo o globo aceitam e proclamam. O que é que nos está aqui a dizer? Que este livro não representa uma declaração votada oficialmente. Então por que é que os adventistas utilizam este livro para defender as suas doutrinas e dizendo mesmo que este livro é oficial? Certamente nem sequer leram a introdução deste livro, pois logo na introdução é-nos dito que as declarações nele contidas não são declarações oficiais. Não somos nós que o estamos a afirmar. É o próprio livro que o diz na sua introdução. Existe um livro escrito por dois homens de Deus adventistas do sétimo dia, mais propriamente os irmãos gêmeos Colin e Russell Standish, já ambos falecidos, com o título Os 28 Fundamentos. Eu mesmo tive o privilégio de conhecer pessoalmente estes dois servos de Deus quando eles estiveram em Portugal, mais propriamente em Lisboa, em 1998. Estes homens escreveram aproximadamente 60 livros. Mas o livro que estamos agora a fazer menção aborda a apostasia de se terem adotado como credo 28 crenças na Igreja Adventista. E este livro tem como subtítulo, vejam bem, Apostasia proclamada em silêncio. Vale a pena ler e estudar este livro para vermos e compreendermos o que está por detrás destas 28 crenças fundamentais. Esta obra relata pormenorizadamente todos os erros e enganos que estão contidos nas 28 crenças fundamentais, os quais, por questões de tempo, nós não podemos agora mencionar na sua totalidade neste breve estudo que estamos a fazer. Mas o livro está disponível tanto em inglês como também traduzido já para português. Para aqueles que desejam ter este livro em PDF, contactem-nos através dos contactos que deixamos ficar no final desta apresentação. As colunas da nossa fé. Vejamos o que nos diz a Palavra de Deus no livro Mensagens Escolhidas, volume 1, página 204 e no segundo parágrafo. O inimigo das almas tem procurado introduzir a suposição de que uma grande reforma devia efetuar-se entre os adventistas do sétimo dia e que essa reforma consistiria em renunciar às doutrinas que se erguem como pilares de nossa fé e empenhar-se num processo de reorganização. O diabo viu que os adventistas haviam colocado a sua fé sobre os 7 pilares. E o trabalho do diabo era anular ou rebaixar precisamente estes 7 pilares e colocar uma nova reorganização. Se tal reforma se efetuasse, qual seria o resultado? Seriam rejeitados os princípios da verdade, que Deus em sua sabedoria concedeu à Igreja remanescente. Nossa religião seria alterada. Os princípios fundamentais que têm sustido a obra nestes últimos 50 anos seriam tidos na conta de erros. Esta passagem é muito importante e de uma gravidade tremenda. Realmente a nossa religião foi alterada. Os princípios fundamentais que sustiveram a obra nos primeiros 50 anos atualmente são tidos na conta de erros. E que mais? Que se entraria numa nova organização. Substituíram os 7 pilares pelas 28 crenças. Atualmente, no Adventismo moderno, quem é que já ouviu falar dos 7 pilares da nossa fé? Pouquíssimos, meus irmãos. Continuemos a ler do mesmo livro de Mensagens Escolhidas. Estabelecer-se-ia uma nova organização. Escrever-se-iam livros de ordem diferente. Introduzir-se-ia um sistema de filosofia intelectual. Os fundadores deste sistema iriam às cidades, realizando uma obra maravilhosa. O sábado seria naturalmente menosprezado, como também o Deus que o criou.
Baixando os pilares da nossa fé, o sábado tem sido naturalmente menosprezado. E isto é o que se tem passado hoje. Em pleno dia de sábado, dentro das instituições adventistas e mesmo dentro do lar de pessoas que se dizem adventistas, o sábado é nitidamente rebaixado, com a celebração de dias festivos e mundanos, que nada tem a ver com o espírito sábado. Estamos a falar do dia do pai, da mãe, da mulher, dos namorados, do pastor, da criança, concursos bíblicos, atividades de desbravadores, etc, etc. Existe um desrespeito também sobre os assuntos que se abordam no dia de sábado. Os jovens não se interessam pelo estudo da profecia na sua grande maioria. Estão só interessados no clube mundano dos desbravadores. Continuemos a ler a passagem. Coisa alguma se permitiria opor-se ao novo movimento, e ensinariam os líderes a ser a virtude melhor do que o vício, mas, removido Deus, colocariam sua confiança no poder humano, o qual sem Deus nada vale. Seus alicerces fundariam na areia e os vendavais e tempestades derrubariam a estrutura. Não repudiaremos tudo o que não esteja em harmonia com essa verdade? Quem tem autoridade para iniciar semelhante movimento? Possuímos a Bíblia. Temos nossa experiência com o atestado de uma milagrosa operação do Espírito Santo. Temos uma verdade que não admite contemporização alguma. Não devemos repudiar tudo que não esteja em harmonia com esta verdade? Ou seja, não devemos então repudiar tudo o que não esteja em harmonia com os 7 pilares da nossa fé? Hesitei quanto ao envio daquilo que o Espírito do Senhor me impeliu a escrever e retardei a remessa. Eu não queria ser compelida a apresentar a influência desencaminhadora destes sofismas. Mas na providência de Deus, os erros que se têm insinuado têm de ser... O quê? Têm de ser combatidos. Se um erro é apresentado, nós devemos combatê-lo. Não devemos ficar calados, pois isso seria apostatar. Se nos mantemos em silêncio, é o mesmo que estarmos a aprovar a apostasia. Temos que apresentar a verdade conforme está na Bíblia e no Espírito de Profecia e denunciar a apostasia. Não podemos, meus irmãos, ser cobardes. Sabem porquê? Porque os cobardes não herdarão o reino de Deus, tal como nos é dito em Apocalipse capítulo 21 e versículo 8. No livro Evangelismo e na página 221 é-nos dito o seguinte: o alicerce de nossa fé, a compreensão correta do ministério do santuário celestial, constitui o alicerce de nossa fé. Mas agora vejamos o que nos diz o livro Nisto Cremos, na página 381. Há um santuário no céu, o verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não seres humanos. Nele Cristo ministra em nosso favor, tornando acessíveis aos crentes os benefícios do seu sacrifício expiatório, oferecido uma vez por todas na cruz. Em sua ascensão, ele foi empossado como nosso grande sumo sacerdote e começou seu ministério intercessório, que foi tipificado pela obra do sumo sacerdote no lugar santo do santuário terrestre. Em 1844, no fim do período profético dos 2300 dias, ele iniciou a segunda e última etapa de seu ministério expiatório. Mas aqui podemos ver que não se está a falar do santuário em si mesmo, do lugar santo e do lugar santíssimo. Este livro é o resultado de um outro livro que foi publicado em 1957 com o título Questões sobre a Doutrina. E esse livro é a prova de que a Igreja Adventista apostatou em 1957, adotando e aceitando doutrinas evangélicas. Os evangélicos não creem que Cristo está a administrar no céu como sumo sacerdote. Eles creem que na cruz termina tudo. Termina a expiação e que no céu não existe santuário. E a Igreja Adventista adotou em parte esta doutrina. Por isso a Igreja Adventista crê que existe um santuário, mas que todo o céu é o santuário. Por isso aqui, reparem que não se menciona o lugar santo e o lugar santíssimo, que são tão importantes. E assim é eliminado um dos 7 pilares. Ou se não é eliminado totalmente, é completamente adulterado. E vimos pela anterior passagem do livro Evangelismo que
que o alicerce da nossa fé é o ministério do Santuário Celestial. E se nós alteramos isto, em que é que nos convertemos? Em apóstatas. E assim estaríamos formando uma nova organização. Vejamos aqui mais uma passagem do livro Nisto Cremos. Na página 254 existe este subtítulo: A celebração da ceia do Senhor. Só por esta palavra, celebração, podemos constatar que isto não é bíblico, pois em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 20, aqui não nos está a falar de celebração, mas aqui neste subtítulo colocam a palavra celebração. Continuamos a ver o que é que o livro diz. Entre os protestantes, o nome comum para designar o serviço da comunhão é Ceia do Senhor. Outros nomes são a Mesa do Senhor, o Partir do Pão e Eucaristia, uma referência aos aspectos de ações de graça e bênçãos presentes no serviço. Vejam que aqui colocam o nome de Eucaristia às igrejas protestantes. Mas este nome de Eucaristia, meus irmãos, isto é um termo católico. Este termo nada tem a ver com o protestantismo, porque a Eucaristia é administrada com a hóstia, com a missa. Nada disto é bíblico, mas aqui colocam intencionalmente esta palavra, Eucaristia, que é um termo totalmente católico. Quando Lutero pregou as 95 teses, disseram-lhe: és um dissidente, não julgues o Papa, não fales mal da Igreja, pois esta é a Igreja de Deus. O melhor meio de evangelizar é falar só de amor. Foi isto que disseram a Lutero. Mas ele, inspirado pelo Espírito Santo, afixou as 95 teses na porta da igreja de Wittenberg no dia 31 de outubro de 1517 e aí iniciou a reforma protestante na Alemanha. Há necessidade hoje da voz de severa repreensão, pois graves pecados têm separado de Deus o povo. Há muitos professos cristãos que, se expressassem seus reais sentimentos, diriam: que necessidade há de falar tão claramente? Seria o mesmo que perguntar: que necessidade havia João Batista de dizer aos fariseus: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Lucas capítulo 3, versículo 7. Esta passagem encontramos no livro de Profetas e Reis, página 68. A irmã White falou-nos também sobre a apostasia ómega. E ela falou-nos o seguinte no livro de Mensagens Escolhidas, volume 1 e página 197. Não vos enganeis. Muitos se afastarão da fé dando ouvidos a espíritos sedutores e doutrinas de demónios. Temos agora perante nós o alfa desse perigo. O ômega será de natureza mais assustadora. A apostasia alfa ocorreu no início do século XX com o Dr. Kellogg, através da doutrina panteísta, e levou muitos à apostasia. Só que a apostasia ômega será de natureza mais assustadora. Ela viu como seriam mudados os pilares da nossa fé, impondo secretos. E podemos afirmar que a apostasia ômega se iniciou em 1957, com a publicação do livro Questões sobre a Doutrina. E desde então, elas têm estado sempre a aumentar, estas apostasias. E assim será até à segunda vinda de Cristo. Devemos estudar por nós mesmos. Devemos estudar a verdade individualmente. Não se deve esperar que qualquer pessoa pense por nós. Não importa quem seja ou em que posição esteja colocado. Não devemos esperar que alguém seja critério para nós. Devemos aconselhar-nos e estar sujeitos um ao outro, mas ao mesmo tempo devemos exercer a habilidade que Deus nos deu para aprender o que é verdade. Cada um de nós deve buscar a Deus para obter a iluminação divina. Devemos desenvolver, individualmente, um caráter que suporta a prova no dia de Deus. Não devemos ficar apegados às nossas ideias e pensar que ninguém deve interferir em nossas opiniões. Review Underall, 18 de junho de 1889,
e encontra-se também no livro O Outro Poder, na página 30, segundo parágrafo. Não podemos depender de um ser humano para que ele nos ensine. É lógico que podemos pedir a um irmão que nos ajude, mas não devemos depender dele. Temos que ir à Bíblia e ao Espírito de Profecia. Muitos se levantarão em nossos púlpitos, tendo nas mãos a tocha da falsa profecia, acesa na infernal tocha de Satanás. Caso sejam alimentadas dúvidas e descrença, os ministros fiéis serão afastados do povo que pensa que tanto sabe. Se tu conhecesses também, disse Cristo, ao menos neste teu dia, o que à tua paz pertence. Mas agora isto está encoberto aos teus olhos. Testemunhos para Ministros, página 409, terceiro parágrafo. Então, nos púlpitos adventistas, muitos irão ter nas mãos, o quê? A tocha da falsa profecia acesa por Satanás. E os ministros fiéis, o que é que lhes vai acontecer? Aqueles que são os poucos fiéis, como já tínhamos visto anteriormente, serão afastados do povo, serão expulsos da instituição adventista apóstata. Estamos prontos para a crise? Vamos terminar o nosso estudo, que já vai longo, com esta última passagem que se encontra em Testemunhos Seletos, volume 2, página 318, no primeiro parágrafo. Uma grande crise aguarda o povo de Deus. Uma crise aguarda ao mundo. A mais momentosa luta de todos os séculos está justamente à nossa frente. Acontecimentos que há mais de 40 anos, baseados na autoridade da palavra profética, declarávamos estar iminentes, desenrolam-se agora perante nossos olhos. Já os legisladores da nação, refere-se aos Estados Unidos, foram instados a emendarem a Constituição, restringindo a liberdade de consciência. A questão de impor a observância do domingo tornou-se de interesse e importância nacionais. Bem sabemos qual será o resultado deste movimento, mas estaremos prontos para o acontecimento? Temos-nos desincumbido fielmente o dever que Deus nos confiou de dar ao povo a advertência quanto ao perigo que têm pela frente? Agora devemos perguntar-nos a nós mesmos se estamos prontos para esta grande crise que está iminente. Estamos prontos para que venha a lei dominical e quando ela vier possamos dizer: não, eu vou servir a Deus. Mas antes disso ainda teremos que passar por várias provas. E uma dessas provas tem sido a vacina do Covid. Aqui se vai decidir de que lado já estamos, de Deus ou da besta. Mas a lei dominical vai ser bem mais complicada. Nós não imaginamos na nossa mente o quão grande vai ser esta crise. E possivelmente nós estamos a dormir. Não estamos a proclamar a mensagem. Não estamos a advertir o povo. Quantos de nós, meus irmãos, quantos de nós estamos a ouvir esta mensagem e estamos a distribuir literatura nas ruas, nos lares, no comércio, etc., com a mensagem dos 3 anjos? Meus irmãos, temos que fazer tudo ao nosso alcance para preparar a vinda do Senhor. É isso que nos deve motivar a sermos adventistas do 7º dia. Se não estamos a proclamar a mensagem dos 3 anjos, então que mensagem estamos nós a levar? No passado foi uma estátua. Hoje é uma vacina. Amanhã será uma lei dominical. Estás preparado? Meus queridos irmãos, tomemos uma atitude de total compromisso com o Senhor. Se temos sido infiéis para com Ele, prostremo-nos perante o seu rosto e com um coração contrito e arrependido, peçamos-lhe perdão e força para sermos cristãos genuínos, a fim de estarmos preparados para o recebermos muito em breve nas nuvens do céu. Chegamos então ao fim deste estudo. Esperamos que tenha sido bênção para todos aqueles que o ouviram, a fim de não sermos apenas adventistas do 7º dia de nome, mas na prática. Se desejas ter o esboço deste estudo em PDF, solicita-nos o mesmo através dos contactos que deixamos no final deste estudo. Fazemos-te o convite para que estejas connosco no próximo estudo e que terá como título
os 144 mil, simbólicos ou literais. Que Deus te abençoe e até ao nosso próximo estudo.